Olá, pessoal. Então, nós vamos apresentar aqui o nosso trabalho, tá? De autômatos não determinísticos, com movimento vazio, expressões regulares e gramática. E a nossa equipe é composta por Antônio de Osvaldo, Fabrício e eu, Francisco Anderson. Então, nós vamos dar continuidade ao que já vem sendo discutido, né? E outros grupos já apresentaram aí, outros colegas já apresentaram, grupos não, colegas, já falaram sobre outras temáticas que, de certa forma, se encaixa com a nossa, né? Tem um alinhamento pontual, né? Com a nossa temática. Então, a priori, a nossa agenda é essa, que aqui está, tá? Disposta. Então, nós vamos falar um pouco, bem rapidamente, sobre os autômatos finitos determinísticos, não determinismo, com movimento vazio, um pouco de expressões regulares, conceitos, exemplos e aplicações, e eu vou usar o quadro para fazer uma demonstração para vocês de alguns exemplos, tá? Seguindo aquele livro que eu falei em outras aulas. Então, vamos para cá. Então, pessoal, diferente do determinístico, por exemplo, tá? No determinismo, nós sabíamos que a transição teria que ir e voltar, de certa forma, né? Você teria um determinado símbolo do alfabeto, da qual você estaria ali buscando no autômato, a transição teria que sair de um autômato, de um estado para o outro, e você teria que dar a garantia, tipo, com um símbolo, ele poderia ir para um próximo estado ou permanecer nele mesmo, tá? No não determinismo, você vai observar que com um determinado símbolo do alfabeto, ele pode estar em dois estados ao mesmo tempo. No determinismo, por exemplo, vocês observam que isso não era possível. Então, você já tinha uma finalidade ali com um determinado símbolo a ser lido. No não determinismo, a partir do momento que você dispara a transição, você vai observar que ele fica em dois estados ao mesmo tempo, por exemplo, tá? Não é uma garantia de que o autômato finito não determinístico tem um poder computacional mais significativo do que o determinismo, tá? Até porque nós podemos sair de não determinismo para um determinismo e vice-versa, tá? De certo modo. Então, não tem poder computacional em relação a esses autômatos, tá? Então, tem isso. Lembrando sempre que tanto o não determinismo quanto o determinismo ou com movimentos vazios, eles não guardam estado. Então, você não tem ali um armazenamento, digamos assim. Ele não guarda armazenamento, tá? O autômato finito não determinístico, ele pode estar em vários estados, como eu mencionei. Esse material que nós estamos utilizando, nós vamos disponibilizar para vocês, tá? Então, o não determinismo, ele tem a capacidade meio que de adivinhar o que você quer. Mais adiante, nós vamos mostrar um exemplo, tá? Com alguns símbolos. Então, ele tem um poder ali de adivinhação, de certo modo. Então, o AFN, ele aceita as linguagens de um AFD também. Então, você tem um AFD equivalente a um AFN, por exemplo, tá? Não tem esse aspecto do poder computacional. Vou sempre repetir isso, tá? Vocês observam que o não determinismo, ele, de certa forma, é um pouco mais fácil de projetar, tá? Vocês observam que quando nós estamos criando um autômato finito determinístico, nós temos que garantir todas as possibilidades, ou seja, garantir todas as transições, tá? Possíveis. Então, se você tem ali um conjunto, 2 elevado à terceira, você vai observar que o seu autômato vai ter 8 estados, tá? O seu determinismo, tá? 2 elevado a k. Então, Fabrício, mais adiante, pode falar um pouco a respeito, quando ele estiver falando da equivalência. Então, vocês observam que, para nós sairmos de um determinismo para um não determinismo, para nós sairmos do não determinismo para um determinístico, vocês vão observar que você tem um número maior de estados, né? Um número maior de transições possíveis, né? Dificultando um pouco o processo, tá? Vocês vão ver que no não determinismo, poxa, é bem mais simples, ó. Tem uma facilidade enorme para projetar. Então, o não determinístico também segue aquele princípio do determinístico, tá? Então, ele contém um alfabeto de símbolos. Então, você vai ter ali o alfabeto, que poderiam ser, você quer strings formadas por zeros ou 1. Então, você tem o alfabeto 0, 1. Você quer formar palavras que tenha A ou B na sua string.
ou, por exemplo, você pode querer formar palavras com ABC, então esse é o seu alfabeto, tá? O autômato finito não determinista também, ele possui um conjunto de estados, possui uma função de transição, tá? Onde essa função de transição, ela vai levar você de um determinado estado para um outro, tá? Um Q1 para o Q2, por exemplo. Só que para essa transição ser disparada, vai ser necessário que você receba um símbolo lido ali, tá? Então, a transição só será disparada mediante o recebimento daquele símbolo do alfabeto. Então, você tem um estado inicial, denominado, pode ser o Q0, o Q1, então não importa, você pode determinar de onde inicia o seu autômato, tá? Você tem um estado de aceitação ou estado final, tá? Eu procuro ficar sempre com o estado de aceitação, tá? Que esse é eu prefiro ter esse entendimento. Algumas literaturas trazem estados finais, né? Mas eu prefiro ficar com o estado de aceitação. Então, aqui nós temos um exemplo para demonstrar isso que nós estamos conversando, dialogando, tá? Então, o autômato da qual vai aceitar A ou BB como subpalavra. Então, dado o autômato finito não determinístico, você vai ter o autômato da qual você quer que ele possua subpalavras A ou BB. E para fazer essa demonstração aqui, pessoal, eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador, tá? Então, você percebe que tem aqui um estado Q0, você tem um alfabeto A ou B, né, o alfabeto AB, quer dizer, e você tem as transições possíveis. Saindo de Q0, eu tenho a alternativa. Se eu receber um A, eu posso tanto permanecer em Q0 quanto ir para Q1. Se eu receber um B, eu tanto posso ficar em Q0 quanto ir para Q2, tá? Então, para ficar mais fácil, ilustrado, eu vou abrir aqui o JFlat para vocês. Então, o exemplo está aí na tela, eu acredito que vocês já devam estar vendo a minha tela. Então, essa é a ferramenta que nós já falamos a respeito de outras vezes. Então, aqui nós temos um estado Q0, ó. O que muda um pouquinho em relação ao exemplo que eu mostrei para vocês nas slides, foi só na hora de montar, tá? Mas, por exemplo, de Q0, saindo de Q0, se eu receber um A, eu tanto posso ficar em Q0, quanto ir para Q1, tá? Se eu receber um B, eu posso ficar em Q0 ou ir para Q2. Vamos fazer essa demonstração? Vamos testar aqui. Step. Então, bora lá. Eu vou colocar a palavra A, por exemplo, que é o óbvio, né? Então, veja que quando você aciona, ó, então ele ficou tanto em Q0, por exemplo, no primeiro momento, quanto ele foi para Q1, tá? Então, de Q1 agora, quando ele receber o outro A, por exemplo, ele vai para o estado de aceitação. Pronto, aceitou. Mas, a priori, quando você compila ou roda, de certa forma, quando roda, né, o teu autômato, ele vai te mostrar caminhos, a priori, quando ele recebe ali o A, 2As, por exemplo, então ele vai acionar, diferente lá do determinístico, por exemplo, tá? Então, voltemos para a apresentação aqui. Então, agora, nós vamos apresentar uma tabela para vocês, uma tabela de transição, que facilita esse entendimento. Então, ó, aquele mesmo autômato, tá? Então, você tem Q0, ó. Você vê que você estando no estado Q0, você estando no Q0 recebendo A, você tanto pode permanecer no Q0 quanto ir para o Q1, ó. No Q0 estando com B, você tanto pode permanecer em Q0 quanto ir para Q2, tá? Q1 com A, você já vai direto para o QF. E Q1 com B, por exemplo, Q1 com B não faz nada, porque ele não tem transição. Q2 com A também não vai fazer nada, porque o percurso é outro. Q2 com B, eu vou para QF. E QF com A, eu permaneço em QF. E QF com B, eu permaneço em QF. Então, vocês observam que esse percurso aqui, ó, traz uma ilustração mais palpável, né? Mais ilustrativa aos nossos olhos. Então, nós podemos, de certa forma, observar para esse exemplo desenhado aqui, ilustrado, em mais detalhes, o passo a passo. Então, eu posso seguir de um estado para o outro, ou seja, eu vou disparar a minha transição ou permanecer no estado, mediante o recebimento
daquele símbolo do alfabeto, tá? Sigamos aqui. Então, agora nós vamos falar com movimentos vazios. Então, numa definição informal, você vai observar que, diferente do não determinismo, o com movimentos vazios, ele vai também te dar mais possibilidades, tá? Com esse exemplo do AA ou BB, vocês vão observar que nós vamos ligar com um movimento vazio, um estado inicial Q0, por exemplo, com os outros autômatos. Mais adiante vocês vão entender melhor esse exemplo, tá? E eu farei uma ligação com isso que eu estou falando. Então, ele generaliza, é uma generalização do não determinístico, tá? Transições sem leitura nenhuma. Então, esse autômatos com movimentos vazios, ele garante, por exemplo, o fechamento, todas as possibilidades, inclusive o próprio vazio. Quando você aciona a transição, por exemplo, né, vai mandar rodar ali o teu autômato, ele vai executar todas as possibilidades, incluindo a própria palavra vazia, tá? Então, assume simultaneamente estados de origem e destino, então ele já tem um entendimento, tá? Você pode disparar ali, e você pode sair, sim, de um autômato determinístico para um com movimentos vazios, e pode sair também de um não determinístico para um com movimentos vazios, tá? Então, pensem nisso sempre. Ele tem poder de escolha, e não poder computacional mais elevado em relação aos outros, tá? Então, ele ajuda na demonstração de determinadas situações. Então, você pode construir aqui um autômato para o reconhecimento de strings determinadas, da qual você necessite de um movimento vazio ali para que você chegue ao seu destino, a sua parte final. Então, ele também segue aquele princípio do determinístico e do não determinístico, né? Ele também vai ser uma quíntupla, né? Vai possuir um alfabeto, um conjunto de estados, uma transição, um conjunto de transições, um estado inicial e um estado de aceitação, tá? Então, vai ter sempre essa representatividade aqui, ó. O alfabeto representado pela letra gregas, né? Então, você tem o conjunto de estados representado por quê? Né? A função de transição, que aí vocês viram esse exemplo quando eu mostrei, né, anteriormente, você tem sair de um determinado estado e você pode ter outras possibilidades, né, de disparar transição de um estado para o outro, um Q0, que é o estado de aceitar, estado inicial, perdão, e um F, né, que seria o estado de aceitação. Então, para isso, nós temos uma ilustração. E corroborando com aquilo que eu falei anteriormente, então, o exemplo. Por exemplo, suponhamos que nós tenhamos aqui 2 problemas a serem resolvidos para solucionar esse problema do autômato que está em tela. O Fabrício ficou responsável para fazer um autômato não determinístico para reconhecer as palavras AA. E o Dantas ficou responsável para fazer um autômato finito não determinístico que fizesse a leitura da subpalavra BB. E eu sou o responsável por fazer essa ligação. Então, os meninos chegam com os problemas solucionados, está aqui, Francisco, o problema, tá? E eu serei o único responsável por essa ligação. Eu vou parar a apresentação aqui e vou para apresentar o JFlap. Para facilitar o entendimento e adiantar o processo, eu vou retirar este estado aqui, ó, por exemplo. Suponhamos que os meninos chegaram, né, com os autômatos, aqui na minha mão, por exemplo, Q1 aqui passaria a ser estado inicial e o Q3 também estado inicial. Pronto, os meninos passaram as informações. Eu agora vou simplesmente ligar esses autômatos aqui, ó, esses dois. Então, ó, agora eu vou ter a garantia de que, ó, esse liga com esse e esse com esse. Então, e eu vou ter um poder de escolha maior no momento que eu mandar rodar este autômato. Então, vejam bem, olha só, input. Tem que colocar o início lá. Sim, boa, bem colocado. Faltou declarar aqui, ó, que é inicial. Ótimo. Então, vamos lá. Input, bora lá. Eu vou começar pelo BB. Tá? Do outro eu fiz a A, né? Vejam que, olha só como ficou já acionados os itens. Por quê, pessoal? Porque tanto eu tenho B em cima quanto embaixo. Né? Então, a partir do momento que eu disparar, é que ele vai indicar qual o caminho a ser trilhado. Tá? A partir do momento, ó, quando eu apertar o primeiro, ó, opa! Por que ele deu vermelho para um ponto? Porque ele diz, olha,
o caminho do Q1 não é possível para você. Você vai ter que optar pelo caminho de Q3. Por isso que ele acionou. Ele só tem um único caminho a ser seguido, ó. E ele já, inclusive, acionou, ó. Ele meio que te mostra o caminho, tá? O movimentos vazios, por exemplo, ele dá essa garantia. Então, vamos lá. Step. De novo, ó. Então, ó, ele mostrou para ti que eu vou percorrer Q3, Q4 e vou aceitar, tá? Então, é Q3, Q4 e chego em Q6. Vejam que aqui embaixo ele acionou o Q1, tá? Porque em Q1 ele tem uma possibilidade do primeiro B, mas depois ele não tem mais as outras. Então, por isso que você tem um poder de escolha, tá? E não um poder computacional melhor. Então, é só para demonstrar, vou parar a apresentação e vou voltar para os slides. Passado esse ponto, esses exemplos, vocês veem que nós temos uma tabelinha também com indicativo, tá? Em relação a esse formalismo, tá? Formalismo reconhecedor. Então, no autômato finito determinístico, você observa que ele executa uma única sequência de movimento. Então, lembra aquilo que eu falei lá no início, tá? Da escolha, né? Então, você observa que ele vai parar numa configuração final, aceitando o conjunto de string ou não, tá? No não determinismo, você observa que ele vai executar várias sequências distintas de movimento, né? E com movimento vazio, ele pode executar movimentos distintos, tá? Só que você observa que ele vai sempre partir para uma configuração final. Então, a priori é isso, pessoal. E agora o Fabrício vai falar sobre a equivalência dos autômatos, tá? Então, como o Francisco já apresentou sobre os conceitos principais em relação a um autômato finito não determinístico e também com movimentos vazios, a gente pode, então, perceber que NFAs, quer dizer, AFNs, são generalizações de autômatos determinísticos. Uma pergunta que a gente pode estar realizando é se o autômato com movimentos não determinísticos são estritamente mais poderosos que os determinísticos. Então, embora para muitas linguagens seja mais fácil construir um AFN, a gente pode considerar que é um fato que a mesma linguagem também pode ser descrita por um AFD. Numa situação é importante ressaltar que, no pior dos casos, se K é o número de estados de um AFN N, o menor AFD que a gente vai ter equivalente terá 2 elevado a K estados. A gente vai perceber isso melhor quando a gente estiver tentando fazer as equivalências. E uma conversão entre AFN e AFD envolve a construção de subconjunto de estados do AFN. No caso, os estados que pertencem ao AFD serão o subconjunto dos estados pertencentes à AFN. E a resposta que a gente tem à pergunta, então, é que apesar de aparentar um significativo acréscimo de poder computacional, esses autômatos são equivalentes, alterando somente a sua configuração, pois reconhecem a mesma linguagem. Então, se a gente for fazer então um algoritmo que vai relacionar essa equivalência entre um AFN, primeiramente, e um AFD, temos que a gente recebe, a gente vai criar esse AFD M, em que eu tenho aqui um conjunto de estados, um alfabeto, um conjunto de transições, eu vou definir qual é o meu estado inicial, e meu conjunto de estados finais, ou de aceitação. Vamos repassar, então, aqui um AFN, com as mesmas configurações, e aí, primeiramente, para definir quais são os estados ali do AFD, será um conjunto potência de todos os estados que pertencem ao AFN. A gente define que o estado inicial é o mesmo, e o conjunto de aceitação do AFD será todos os estados que estão no conjunto de potência que fazem interseção com os estados finais pertencentes ao AFN, que são diferentes de vazio. E a gente pode fazer uma seguinte interação. Para todos os estados pertencentes ao conjunto de estados da AFN, e para cada símbolo daquele alfabeto, a gente vai definir qual é o par, no caso, quais são os conjuntos de estados que eu tenho ali pertencentes ao AFN, que serão os estados da FD,
No caso, eu tenho aqui um estado, isso aqui vai ser uma transição linha, que é também do AFD, em que tem um estado que vai receber um símbolo. Então, eu vou procurar fazer uma união de todas as transições que eu tenho em determinado estado, também para aquele símbolo. E isso vai criar as transições no estado de um autômato determinístico. E eu vou retornar, então, esse autômato criado. Caso com o exemplo, a gente tem esse seguinte autômato que a gente, Francisco já citou inicialmente, que eu tenho 3 estados. Eu tenho que ele vai reconhecer essa linguagem desse alfabeto A e B. Então, conjunto de transições, o S vai ser o nosso estado inicial e o R vai ser o nosso conjunto de estados de aceitação. No caso, quando eu falo aquele conjunto de potência, eu tenho que determinar todos os estados possíveis, na verdade, todos os conjuntos de estados possíveis que tem no AFN. No caso, como a gente viu lá, eu tinha 2 elevado a K. K é o número de estados da FN, que no caso são 3. 2 elevado a K é 8. No caso, incluindo também o estado inicial, o estado vazio. Então, eu tenho aqui, com esse conjunto de potências, 2 elevado a K, então, 9 possíveis subconjuntos de estados que vão pertencer à AFD. Definindo aqui qual é o estado inicial, vai ser essa também. E o meu conjunto de estados de aceitação são todos que eu tenho o meu estado final aqui, que é o R do AFN. Então, todos os subconjuntos que têm R vão ser os subconjuntos, vai ser os estados de aceitação da AFD. Aqui só um exemplo, continuando o exemplo, na verdade, é só para verificarmos como é que funciona aquele laço. Tendo um estado e uma leitura de um determinado símbolo, a gente vai fazer a união de todas as transições com aquele determinado estado pertencente ao R grande, lendo aquele próprio símbolo. Nesse caso, o Rzinho é o estado do AFN. Então, aqui um pequeno exemplo, que eu tenho esse conjunto de estados S e Q, e vou ler esse símbolo A. Então, eu vou fazer a união de todas as transições saindo de S, recebendo A, com a união do estado Q recebendo A. Então, a gente percebe que eu estou no estado S, tenho que voltar aqui, eu recebo A em S, então eu vou tanto para Q quanto eu fico em S. Então, eu vou para conjunto SQ. E se eu estou no conjunto Q e recebo A, eu vou para R. Então, a união desses conjuntos vai ser SQR, que é o resultado que eu tenho aqui. Aqui na tabela, a gente já tem a determinação de todas essas transições, recebendo determinado símbolo A ou B. E a gente chega no AFD resultante, no caso aqui completo, mas a gente percebe que nem todos os estados são alcançáveis, então é pertinente limpar esse resultado, retirando esses estados alcançáveis, então a gente percebe que dado a leitura de um símbolo saindo de um estado inicial, eu tenho todo esse conjunto de transições, eu tenho então esse autômato AFD convertido de um AFN. Agora, considerando movimentos vazios, o epsilon, a gente tem um algoritmo semelhante. O que a gente tem que verificar de diferente é que agora a gente tem uma determinada situação que é considerar o epsilon fechamento ou o epsilon close. E, na verdade, a gente vai determinar que, recebendo um movimento vazio epsilon, até onde o nosso autômato vai alcançar. Então, o que a gente vai verificar agora é que, fazendo a conversão de um AFN epsilon, com movimento vazio, para um AFD, é semelhante. Agora que a gente vai ter que verificar que esse epsilon fechamento, na verdade, a gente considera que recebendo um epsilon naquele dado estado, ele é considerado ele mesmo e todos os outros estados aonde eu vou alcançar com aquele movimento vazio. No caso aqui, a gente vai pegar um exemplo depois, a gente vai verificar que o estado inicial vai ser o próprio estado inicial, que é zero, e mais os estados em que eu vou alcançar se eu receber um símbolo vazio naquele próprio estado.
O conjunto de aceitação é semelhante ao algoritmo anterior. E, de novo, lendo todos os estados que pertencem àquele conjunto de estados do AFN epsilon, para cada símbolo lendo daquele alfabeto. Primeiro a gente vai determinar aqui quais são os conjuntos de transição que a gente vai ter, aquele conjunto da potência. E depois a gente vai determinar para aquele próprio conjunto quais são os fechamentos para cada um dos subconjuntos. Aqui, já citando no exemplo aquele mesmo que também o Francisco citou anteriormente, em que eu tenho um autômato que vai reconhecer tanto a substring A quanto BB. E aqui a gente tem esse autômato não determinístico, movimentos vazios, que eu tenho aqui já são 7 estados, reconhecendo A ou B, conjunto de transições, o estado inicial é S, e meu conjunto de estado de aceitação é T e X. No caso, se a gente for considerar a mesma regra lá, eu tenho K estados, que são 7, 2 elevado a K seriam aproximadamente 128 estados, subconjunto de estados, que serão os estados da FD. Já percebemos que é um quantitativo alto, tanto que no meu conjunto de potência, que é exemplificado, eu não coloquei todos, só alguns, para exemplificar que é toda essa relação dos conjuntos possíveis. Aqui o meu estado inicial vai ser o S, e meu conjunto de aceitação, que será todos os subconjuntos que envolvem tanto T quanto X. Nesse exemplo, primeiramente a gente vai determinar aqui os epsilon de fechamento. No caso, recebendo um movimento vazio no estado S, calculando qual é esse epsilon fechamento, a gente percebe que recebendo tanto epsilon aqui, eu vou tanto para Q quanto para U. Então, o meu epsilon close, o epsilon fechamento, vai ser o conjunto de estados S, porque eu tenho que considerar o próprio estado, e o alcance dele, dado o movimento vazio, que será tanto Q e U. Então, o meu conjunto aqui vai ser SQU. Então, o meu conjunto inicial aqui, que vai ser do meu AFD, será o conjunto SQU. E fazendo também o cálculo para encontrar quais são os meus subconjuntos, eu vou calcular aquele epsilon fechamento. No caso, eu só tenho movimentos vazios saindo do estado inicial S. Os outros vão ser os próprios estados desse epsilon fechamento. Então, aqui, por exemplo, nesse subconjunto QUV, recebendo o símbolo A, eu vou calcular para qual estado eu vou sair de Q, recebendo A, unindo com todos os subconjuntos do estado U recebendo A, assim como V recebendo A. Então, recebendo isso, eu vou para o estado subconjunto QUR. Aqui são todas as transições possíveis para aquele AFD, convertido de um AFN epsilon. São muito mais subconjuntos e transições, mas aqui a gente vai colocar só os alcançáveis. E aqui a gente tem esse meu AFDM resultante de um autômato não determinístico com movimentos vazios. Uma importante relação é que, na verdade, a gente tem 2 teoremas, que todo AFN epsilon tem um AFN N equivalente, e todo AFN N tem um AFD M equivalente. Então, eu tenho que aquela linguagem reconhecida por um AFD é a mesma linguagem reconhecida por um autômato não determinístico, com movimentos vazios ou não. Essa prova é feita sob indução, no caso, tendo um conjunto de símbolos W, uma palavra W, em que eu tenho para todo símbolo em W, pertencente àquele conjunto, àquele alfabeto, tem todos os conjuntos de transições em que Q0, recebendo um símbolo W, da palavra W, pertence a um conjunto de aceitação, assim, se somente se aquele conjunto de transições do autômato não determinístico, saindo do estado inicial 0, Q0, lendo símbolos daquela palavra W, também pertence ao conjunto de aceitação do autômato não determinístico, do AFN. A base é aqui dado a palavra vazia, tanto meu AFD quanto o meu AFN
são iguais. E se a gente for considerar já uma palavra com complemento de n mais 1, a gente pode estar relacionando a esse exemplo que a gente citou anteriormente. Então, a prova se dá pela própria conversão realizada tanto de um fn para um afd ou de um fn epsilon para um afd. O segundo teorema é que uma linguagem L é aceita por um afd se somente se L é aceita por um afn e um afn epsilon. A primeira parte do teorema 1 na verdade, é validado pelo teorema 1, que na verdade é o teorema da equivalência. E a segunda direção é verdadeira, pois qualquer AFD também é um AFN, como a gente começou no início desse assunto. Só para terminar, então é muito mais fácil, às vezes, desenvolver um AFN epsilon ou um AFN do que um AFD. Por exemplo, se a gente fosse ter esse problema em que eu preciso de um autômato e vai reconhecer o quinto símbolo da direita para a esquerda de W, vai ser o símbolo A. No caso, eu tenho esse AFN epsilon, esse AFN, no caso, em que, se eu tiver um equivalente de um AFD, eu tenho essa conversão. Então, eu tenho muito mais estados, porque eu tenho muito mais transições, então é muito mais fácil e rápido criar um AFN do que um AFD. Então, uma estratégia, caso eu necessite de um AFD, no caso, uma solução determinística e não trivial com um número grande de estados, que é o próprio AFD. E a solução não determinística é simples, com poucos estados. Então, uma alternativa, caso eu necessite de um AFD, é, inicialmente, desenvolver um AFN, no caso está errado, e aplicar o algoritmo de equivalência. E aí eu tenho, então, o AFD necessário para resolver o problema em questão. Então, aqui a gente tem dois exemplos simples de aplicação de AFD. A gente vai apresentar para vocês um em C e um em Python. Esse aqui em C, tá aberto aqui, ele mostra aqui um exemplo aqui onde a gente tem algumas funções aqui declaradas que são os estados, e a gente entra com uma palavra, no caso essa aqui, casarão, e ele tenta identificar uma subpalavra que é o casa, dentro dessa palavra que foi informada. Então ele tem aqui os estados, o estado inicial que ele chama, e aí ele percorre esse autômato e tenta identificar aqui essa palavra casa dentro da frase informada. Então, aqui a gente tem o estado Q0, ele está aqui com C, no estado Q1 ele vai para o A, no estado Q2 ele já está com o S, no estado Q3 ele entra com A e ele entra no estado final, que é o Q4. Depois ele inicia novamente o autômato, não encontra novamente, então no final ele dá aqui o resultado de foram encontradas uma correspondência. Nesse exemplo aqui em Python é bem parecido também, a diferença aqui é que ele já faz uma relação com palavras ao invés de letras, né? E o objetivo dele aqui é, a partir de uma frase informada, identificar se aquela frase tem um efeito positivo ou negativo. Então, a gente inicia, nesse caso aqui do Python, ele tem um start no autômato, e depois dele definir todos os estados, né, ele faz o start, e aí ele coloca aqui uma frase de exemplo, Python is great. Então, o primeiro resultado que ele vai ter é que é uma frase positiva. Nesse outro aqui, Python is difficult, é uma frase com efeito negativo. E nesse aqui, onde ele não encontra a palavra Python, né, ele não consegue percorrer o resto do autômato, e aí ele dá erro. Então, ele não chega no estado final do autômato. Aqui novamente, aqui para dar uma olhada. Então, a gente tem aqui, como eu falei, os autômatos de exemplo aqui, e a representação deles em algoritmo, né? Um em C e um em Python, para vocês conseguirem ter uma noção, e ele está disponibilizado aqui na internet, basta clicar na nossa apresentação aqui que vocês têm acesso a esse código.
nós temos um formalismo agora de caráter denotacional. Tá? Então, através de determinadas questões e itens, nós podemos obter palavras. Diferente dos autômatos, né, que nós reconhecíamos palavras, aqui nós vamos poder, de certo modo, nós vamos gerar, né? Nós vamos, com as expressões regulares, elas são adequadas para comunicação humano-humano, né? Então, nós vamos utilizar essa linguagem para gerar valores, tá? Gerar linguagem, de certa forma. Então, para não ficar tão extenso, tendo em vista que nós vamos falar de outro tipo também, que é as gramáticas, né? Então, eu vou passar aqui, tá, no material, e depois eu faço um exemplo no quadro, para facilitar a explanação. Então, ó, ele é um formalismo denotacional. A partir deles, ó, vocês percebem que nós tínhamos um formalismo da qual nós dávamos uma palavra e você dizia se aceitava ou não. Aqui, com esse formalismo, você vai poder gerar palavras. Dado o alfabeto, AB, por exemplo, dependendo da situação, você vai poder gerar palavras que contenham A ou B, todas as palavras que tenham A ou B, todas as palavras que tenham A e B, né? Então, você já tira, você percebe que tira o ou, coloca um E, né? E em algum momento você observa que tem todas as palavras. Então, você parte do pressuposto que a partir daqui agora, você com esse formalismo vai poder gerar algo. Então, as expressões regulares, elas são compostas pela união. Então, vocês vão lembrar logo lá na teoria dos conjuntos. Na teoria dos conjuntos, nós não temos união, nós temos lá intersecção, diferença. Aqui nas expressões regulares, vocês vão observar que tem o ou, representado pelo mais, né, A ou B, o E, que é A vezes B, por exemplo, você vai, como se fosse uma multiplicação, e você vai ter o estrela, ou fechamento. O estrela representa todas as possibilidades, tá, que você venha a ter. Então, agora, pessoal, eu vou colocar aqui a câmera para o quadro, tá, e vocês vão ter a percepção mais ilustrativa. Beleza? Então, eu vou ligar aqui a câmera e vocês já vão ver que vai estar diretamente ligado ao quadro. Vou parar a apresentação. Quando eu falo de união, eu tenho aqui que as expressões regulares, ó, elas vão ser compostas pela união, ó, união. Então, dado dois, agora em mais detalhes. Então, você tem dado um alfabeto, ó, A e B aqui. Então, eu quero que você tenha a união. Então, você vai fazer A ou B, por exemplo. Então, agora eu quero a concatenação. Então, agora eu quero a concatenação disso daqui. Então, você vai fazer isso aqui. Eu quero o fechamento, que é o que tem no livro. Se você ler aqui, você vai observar que ele é composto por esses elementos. Então, fechamento de A, por exemplo, aqui, ó. Vou colocar só A. Então, essa estrelinha aqui, ela vai representar o fechamento. Então, todas as possibilidades dentro desse conjunto aqui, A. Então, pode ser vazio, representado pelo Ezinho, pode ser tamanho 1, tamanho 2, e assim sucessivamente, tá? Então, você tem essas ilustrações. Então, percebam que vocês viram que eu coloquei um exemplo no slide, eu fechei, mas para ilustrar melhor para vocês. Então, você tem ali um material, esse item aqui, ó, você tem esse item aqui, ó, AA, no material, que vai estar disponível até para vocês. Então, aqui quer dizer que a expressão regular ela vai denotar somente AA, ou seja, somente essa palavra. Tá? Então, essa expressão regular aqui, ó, que o quadradinho lá diz, ó, essa expressão regular, ela gera a linguagem somente, ou gera a palavra somente AA. No outro exemplo que eu coloquei, ó, B, A asterisco,
Então, você vai observar que aqui nesse formato ele já ganha um poder maior. Então, você tem que aqui vão ser todas as palavras que iniciam por B, seguido de NAs. 0A, 1A, 2A. Então, você vai poder ter assim, ó. Então, aqui vai gerar todas as palavras que iniciam com B, seguido de um número considerado de A ou não. Então, você pode ter, ó, B sozinho, você pode ter B, A, B, A. Então, e assim sucessivamente. Então, esse Azinho aqui, asterisco, ele garante essa condição. Então, B concatenado com A, por exemplo, você vai ter essa possibilidade. Para não ficar tão extenso, eu vou fazer só mais uma aqui, tá? Então, no outro exemplo, você vai ter A ou B estrela. Então, aqui, você vai ter todas as possibilidades formadas por A ou B. Se fosse assim, ó, então, aqui já mudava o cenário, tá? O estrela só iria garantir todas as possibilidades do B, tá? Então, cuidado quando você vê essas representações, tá? Aqui garante, todo mundo aqui dentro. Então, no material ele diz todas as palavras sobre A ou B, aqui, tá? Então, voltemos para a apresentação agora, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, vocês viram que diferente dos autômatos, nós vamos ter um formalismo gerador, tá? E as expressões regulares, aqui tem outros exemplos, eu vou inclusive deixar para vocês, tá? Como trabalho, só para vocês verem depois, como material de consulta, tá? E não atividade, ó. Aqui tem outros exemplos. Então, vamos lá. Então, vocês vão observar que as expressões regulares, elas vão ser utilizadas principalmente quando você está construindo um compilador. Então, as expressões regulares, elas vão ser utilizadas com bastante frequência em compiladores, tá? Para validação de string, para select em banco de dados. Então, as expressões regulares vão sempre estar sendo inseridas nesse contexto, tá bom? Então, um outro formalismo que nós podemos também gerar palavra são as gramáticas, tá? As gramáticas regulares. Então, eu vou falar também superficialmente, tá bem? Só para vocês terem uma ideia. Dessa vez não vou usar o quadro. Então, mas antes de falar de gramáticas, pessoal, lembrando que lá nas expressões regulares, ainda falando de expressões regulares, para deixar claro, você pode sair de uma expressão regular e também construir um autômato, tá? Então, você pode sair de uma expressão regular e fazer isso. Inclusive, nós fizemos um material suplementar, vocês podem dar uma consultada, nós vamos disponibilizar no final também, tá? A lista com todos os vídeos preliminares que nós fizemos. Então, seguindo aqui, as gramáticas lineares, eles também são um tipo de gerador de palavras. Então, existe mais de uma forma de restringir regras. Então, você vai observar que nas gramáticas vocês vão ter regras de produção para gerar palavras, tá? Aqui vocês viram nas expressões regulares que nós utilizávamos união, estrela, concatenação. Aqui nós vamos utilizar outros elementos, tá? Nas gramáticas. Elas são mecanismos gerador e permite definir formalmente uma linguagem, tá? Através das gramáticas, nós podemos gerar todas as sentenças sobre uma linguagem, sobre ela, tá? E a gramática, pessoal, ela é uma quádrupla, tá? Ela tem V, T, PS, onde V são as variáveis, tá? Os T são os terminais ou os símbolos do alfabeto, P, possíveis regras de produção, e S, o start, ou o início ali, tá? Então, para ficar mais ilustrado, ó, eu representei aqui para vocês, onde G, a gramática, tal gramática, ela vai ser V, T, PS, ó, e as gramáticas, elas têm tanto linear direita quanto linear esquerda, e também gramática unitária direita e unitária esquerda, tá? Então, vejam aqui, ó, você tem, de um lado, o start, tá? O símbolo aqui, esse Azinho, representaria, por exemplo, de onde eu estou saindo e para onde eu vou. Então, você tem aqui já um símbolo um terminal, por exemplo, um símbolo do alfabeto da qual nós queremos gerar. E aqui nós temos outra possibilidade, que é uma outra variável, tá? Então, você tem esse elemento aqui. Então, você vai ter A, de A para
Wzinho, Bzão, ou de Azão para W, tá? Para Wzinho. Então, você pode sair de A e ir para W, B, ou sair de A e ir para Wzinho, por exemplo, tá? E mais detalhes nós mostramos em outro vídeo, um outro exemplo, tá? Então, vocês podem dar uma olhada lá que eu fiz umas substituições e fica mais visível. Então, vocês veem que aqui, ó, a variável vai ficar, de certa forma, neste caso aqui, à esquerda, ó, linear à esquerda, então a variável vai ficar bem à esquerda. Se for à direita, vai ficar a variável à direita, tá? Nestes casos aqui das gramáticas, nós vamos precisar sair, às vezes, de um determinado símbolo de start para um aspecto de movimento vazio, que aí facilita a saída. Então, ó, na linear direita, ó, tá vendo onde a variável vai ficar? Então, a variável vai sempre ficar, ó, à direita. Então, aqui nós podemos sair de S e ir para Azinho, Azão, ó, e sair de Azão, tanto para BA, Bzinho, Azinho, Azão ou vazio, ó. Pessoal, aqui, ó, ilustrativamente, facilitando o processo, eu vou mostrar aqui a vocês que você pode sair, ó, de S inicialmente, ó, você gera um Azinho, um Azão. Aí, e com Azão, você pode sair de Azão e ainda ter essa possibilidade aqui, ó, de ficar A, B, A, e ter o Azão ainda, e você necessitar sair do Azão para vazio, ó. Então, aqui, quando você sai do Azão para essa possibilidade aqui, você ainda tem que fazer a outra possibilidade, senão vai ficar a variável aqui, de certa forma, prendendo, né, a geração da tua palavra. Então, aqui, com esse Azão, ele garante que você gere Bzinho, Azinho, e também possibilita que você gere a palavra vazia. No linear esquerda, ó, você percebe que a variável vai ficar à esquerda. Então, aqui, saindo de S, você só vai poder gerar Szão, né? B, Azinho. Então, aqui nós não temos a possibilidade ainda do vazio, tá? Vocês observam aqui, ó. Então, aqui, se eu quiser fechar agora, ó, eu posso sair de Azão para SB, ó. Então, eu garanto uma possibilidade aqui, ó, Azão, Azinho, e eu substituo o Azão agora por SB, por exemplo. Então, você vai ficar SBA. Então, ó, estamos chegando ao final. Esse foi o nosso trabalho, tá? E a referência foi essa, tá? Então, o material que nós disponibilizamos para vocês tem mais detalhes em relação a esses tipos de formalismo. Os outros vídeos são bem mais extensos, de certa forma, tá? Então, eu recomendo que vocês deem uma consultada no material suplementar, tá? E essa foi a nossa apresentação para vocês. Eu vou só parar aqui a gravação